seja muito bem-vinda nesse espaço. Olá, bom Bom dia. dia para quem está vendo agora, boa tarde para quem vai ver de noite, bem-vindos a quem verá depois. E nós estamos aqui muito felizes hoje recebendo essa pessoa tão linda, por dentro e por fora, né, Marcela. Eu nunca consigo soletrar seu nome direito. É Beteste. Bedeschi. Bedeschi. Bedeste. Mas tá ótimo, Seja muito tanto faz. Seja muito Obrigada. bem-vinda, Marcela Bedeschi. Este é um projeto 30 anos do Centro Cultural São Bernardo, um projeto realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo de Minas Gerais, que a gente está tendo a alegria de reviver, revisitar, né, amigos, e essa história tão linda desse espaço, que foi uma conquista da população, não só da região norte, mas também da população de Belo Horizonte, que está do estado e do Brasil, que a gente está contando um pouquinho, né, esses fragmentos, contando essa coxa de retalhos, né, contando essa linda história, e a gente está aqui com ela, com a Marcela, né, que passou pelo Centro Cultural São Bernardo, não só por lá, vai contar um pouquinho dessa história, não vou adiantar, vou deixar ela falar. E a gente quer ouvir você, Marcela. Qual que era a sua função no São Bernardo? Por quanto tempo você trabalhou lá no Centro Cultural? E quem é a Marcela Beteschi? Vamos lá. Primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade. Eu sou a Marcela Bedeschi, sou designer de moda por formação, mas acabei indo para as humanidades, né? Hoje eu faço uma pós-graduação em psicologia transpessoal, acabei em uma agora de Ayurveda, em terapia Ayurveda. Gosto muito de arte de gente, a história é essa, né? E não poderia ser melhor, né, trabalhar no Centro Cultural São Bernardo, que a gente tem o atendimento ao público, né, o tempo inteiro, o dia inteiro, todos os dias, e arte e cultura, né, fruição de arte e cultura. Eu estive lá nos últimos 14 anos da minha vida. Foram anos muito preciosos. Foram 7 anos como assistente administrativo e mais 7 anos como gestora. Não estou te ouvindo, Grace. Seu áudio tá off. Eu fechei para. Que interessante, eu não sabia dessa sua trajetória e da sua formação. Muito bacana, muito legal saber um pouco mais também sobre você. Marcela, e como que era o Centro Cultural São Bernardo? Quando você começou a trabalhar lá? Conta para gente. Olha, eu tinha feito, na verdade, eu trabalhava na Brasil em Gotas, fazendo desenho técnico de moda e tal, e me ligaram, eu levei um susto, de verdade eu não esperava, né, que eu tinha feito MPU, Assembleia, vários concursos, e ligaram da Fundação Municipal de Cultura falando, olha, você passou no concurso tal, acho que de 2008, né, se não me engano. E foi muito legal, porque quando eu fui tomar posse, na verdade, eu tinha escolhido o centro na época, né? A época Centro Cultural Lagoa do Nado, porque eu havia visto um espetáculo circense lá, Grace, que eu fiquei apaixonada pelo lugar. Foi a primeira vez que eu tinha conhecido a família circense que hoje está na arena, com a Paulinha, Afonso, e fiquei encantada. Vi aquela natureza exuberante, falei assim, gente, imagina eu poder trabalhar num lugar desse. Então, foi o primeiro lugar. Paloma, Paloma do Lagoa. Afonso. Fiquei, assim, louca para trabalhar lá. Mais uma pessoa que também tentou esse concurso teve uma colocação melhor do que a minha. Então, ela escolheu, né? Acho que foi o Abinadab, não me lembro direito. Ele, então, escolheu Lagoa do Nado e restava para mim escolher os outros. Aí eu escolhi São Bernardo. E foi maravilhoso, porque quando eu cheguei lá... Na verdade, foi Jeremias Abud. Isso. Nomes árabes, né? Assim. Foi muito legal, porque, na verdade, o Centro Cultural São Bernardo me surpreendeu. Né? Eu cheguei lá, aquela estrutura enorme, né? Aquelas paredes verdes e tal, um auditório lindo, imenso, cheio de cadeiras, fui super bem recebido pela equipe. A Zezé, Maria José, essa gigante, né?
que fez tanto, 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 tanto com tão pouco, né? Que veio daquele centro cultural pequenininho, 40 metros quadrados, cheio de criança. Eu acho, inclusive, Grace, que as crianças sempre perpassaram a história do Centro Cultural São Bernardo. Eu também, inclusive, na primeira semana, na primeira e na segunda semana, me surpreendi de tanta criança que tinha. Tinha criança nos corredores, tinha as crianças dentro da administração, nos fundos do Centro Cultural. Então, eu falei assim, gente, não é por nada não, mas aqui tem uma missão com criança, não é possível. E eu me lembro que o Júnior, que era o assistente administrativo, que ia para a sede, eu ia ficar no lugar dele, ele me ajudou muito, me explicou os processos burocráticos, administrativos, teve muita paciência comigo, e eu fui super bem acolhida pela Zezé, pela Mônica, pela Adelinha, que eu amo tanto. Então, assim, eu não tenho nada a reclamar. Meu Deus, foi muito bom mesmo. Pois é, você falando, as outras, nossos outros convidados entrevistados, todos eles pontuaram essa questão dessa particularidade, especificidade do Centro Cultural em relação às crianças, né? Inclusive, na última foi a Val Souza, ela dizendo que é uma característica do Centro Cultural essa fruição da meninada. E então, naquela época, quando ela desenvolvia a linha de reflexão e memória, era muito interessante, porque uma que você ainda não tinha tantas políticas públicas, tantas creches, o mês, né? E os pais precisavam trabalhar e deixavam os filhos, né, com os outros irmãos. E aí o irmão olhava 2, 3, 4, 5, né? Era uma meninada que, ao mesmo tempo, ocupava aqueles 40 metros quadrados, mas também chamava os seus pais e parentes quando tinham as atividades na praça. Você viu nas fotos, né? A banda, o Tibuti, né? Em vários locais. E aí, essa particularidade mesmo das crianças, que hoje, por incrível que pareça, a gente conversando tanto com a Mônica e com outros, né? O Mauri, que está lá hoje, né? Como produtor também, eles dizendo que Sim, como que esse pouco mudou, que hoje é um pouco mais da terceira idade. A meninada cresceu, né? Quem frequenta os filhos dessas crianças e também os que eram os pais e agora são os avós. Então, os projetos, né, continuam, né? Tem muitos é um projetos hoje encontro voltados para a geracional, terceira né, idade. Grace? Geracional. É bem Um encontro de interessante. E gerações. aí, aí tem a Rosa de São Bernardo, tem o Café com Lorota, tem os encontros, tá Chuan, né, e várias outras atividades também que continua tendo uma programação voltada também para a criançada, evidentemente, né? Mas o público também ele vai se diversificando, né? Vai mudando. E aí, com relação, você falou da Zezé, da acolhida da Zezé, da Mônica, o Júnior, que foi bacana. E essa relação também com os terceirizados, com a gestão, você acha que influencia assim, na gestão desse espaço? Como que é para você, você que foi tão bem acolhida, qual que é a diferença que você percebe desse trabalho que é desenvolvido, essa relação, esse vínculo com essa equipe que está lá, terceirizados, né, função pública e tudo, com a comunidade? Como que você acha que isso impacta a comunidade? Como que faz um diferencial ou não? Como que você percebe isso? Sim, claro. Obrigada por perguntar. Acho essa pergunta muito importante. Eu sempre falava, né, enquanto eu estava gestora, eu sempre falava com a equipe, gente, nós somos uma família. Como se a gente fosse uma estrela de 6 pontos. Na época a gente tinha 6 funcionários no total, contando com terceirizados também, claro. Então, se um não estiver bem, vai contagiar o outro. E mais do que isso, vai impactar o atendimento ao público. Porque, Grace, eu entendo que o centro cultural, todos os centros culturais, né, a rede como um todo, ela está na ponta, ela está nas periferias. Nós não somos da área meio. Nós fazemos, exercemos atividades finalísticas, cujo objetivo final é atendimento ao público, atender pessoas. Então, a gente precisa, principalmente o gestor, ele precisa ter um olhar muito sensível, muito cuidadoso, né? Será que o meu funcionário está bem?
Por que ele não está fazendo uma entrega tão qualificada? Às vezes ele está com um problema em casa. Então, senta com esse funcionário, escuta qual é a demanda dele, qual a dor dele. Então, é importante que o gestor crie esse tempo, porque isso é gerir também. É gerir com humanidade, né? É liderança, eu brinco, é pupila com pupila, é tete a tete, com muito diálogo. Então, a gente precisa entender, para trabalhar em uníssono, né? Eu acho que o centro cultural, gerir um centro cultural é como uma orquestra, né? É preciso que todos os instrumentos estejam alinhados, estejam bem, para a gente fazer a coisa andar, a coisa funcionar e em harmonia, com muito afeto, com muita entrega, porque a gente está lidando com pessoas, né? Que são mundos em si. A gente não pode nunca tirar do nosso radar essa humanidade, sabe? Então é muito importante a gente ter uma relação harmoniosa com todo mundo da equipe, e o gestor tem que ter um cuidado redobrado, né? Porque ele tem na sua equipe terceirizados e servidores. Servidores, às vezes, com mais direitos que os terceirizados. Então, dissolver essas diferenças, né? Tratar todos com igualdade, com muito respeito. Acho que é por aí. Que Falei lindo! muito. E esse exemplo que você nos traz é muito interessante da orquestra, né? Que cada instrumento ele é importante, ele tem uma função, né? E no final ele que vai dar essa harmonia, né? Esse arranjo todo e fazer com que aquela musicalidade ela atinja, ela sensibilize, ela faça com que o outro também reflita sobre ele, o lugar dele, né? E aí é interessante que você fala, se você tem uma equipe como essa, aí você responde, esse impacto na comunidade. Então, quando a gente, né, a comunidade chega, né, atravessa o portão do Centro Cultural e encontra uma equipe bacana, uma equipe bem, uma equipe emocionalmente saudável, com um clima bom, sabe, dentro da biblioteca, na administração, na sala de oficina, seja onde for, ela vai se sentir abraçada, ela vai se sentir acolhida, né? Uma das especificidades que o Centro Cultural São Bernardo tem, para além do público das crianças, né, que sempre foi o nosso maior público em todos esses anos, né? Eu pegava relatos de 1900 e bolinha, sempre foram as crianças, elas sempre tiveram presente. A gente tem essa coisa do abraço, né? Do afeto. Por isso que a pandemia foi tão difícil para nós. A pandemia, nesses 14 anos que eu estive lá, foi o maior desafio enfrentado pela gestão, porque o público do Centro Cultural é de estar junto com a gente, é de sentar, da gente ouvir, da gente conversar, da gente entender esse público, conhecer esse público. Então, na hora que eu me vi, né, que a gente se viu com os portões fechados, eles não eram muito de WhatsApp, de ver as nossas entregas online, eu falei, meu Deus, e agora? Né? Então, a comunidade sentiu muito, e nós também. Esse distanciamento, né, Marcela? Eu acho que foi um aprendizado para todos nós, e principalmente para ainda mais deixar eternizado o abismo social colossal da exclusão digital também. Né? Nós já temos, né, ao longo da nossa história, essa exclusão, né, que, enfim, vem historicamente, né, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas, assim, deixou muito latente, né, evidenciou esse abismo, né? E principalmente no âmbito das relações humanas, né? E a gente percebeu qual faz tanta diferença nas nossas vidas, estarmos juntos, abraçarmos, né? E aquela coisa depois de máscara e toquinho, isso não te dava uma angústia, né? Um sentimento. Agora você imagina uma criançada afoita, né, para pegar livro, para ler, para sentar, escutar história presencial, ô tia, não sei o quê, intervir na história. Foi um momento de muito cruel com todos nós, né? E tomara que nós tenhamos aprendido com a pandemia, né? Porque eu acho que às vezes a gente esquece, né? Ai, esquecemos, é verdade. Ô, Marcela, você tem, assim, alguma história de transformação
que assim, você presenciou assim, de impacto, assim, que você poderia contar para nós? Nossa, tenho várias. Você tem tempo até amanhã? Então fica Adorei. aqui até sábado para eu te contar. Ô, gente, olha, nossa, Mas foi muito. elenca pelo menos uma aí para gente, assim, que foi aquela assim. São várias, mas elenca uma para nós. Ó, eu acho que o grupo das Rosas do São Bernardo são um exemplo mais vivo, né? Assim, sem sombra de dúvida que o Centro Cultural tem, de histórias de vidas transformadas, impactadas, mudadas completamente. Porque até hoje, até assim, o ano passado, né, que eu já não estou mais lá, eu me lembro das senhorinhas, né, com vários dramas familiares, pessoais, e ali no Centro Cultural, elas se resolviam, elas transbordavam, Grace. Eu me lembro que toda quinta que elas iam, a gente precisava tirar um tempo para escutá-las, de fato. E isso, na hora que elas faziam isso, depois criava-se uma música. Elas criavam arte a partir da própria dor, a partir do próprio drama. O próprio nascimento do grupo das Rosas São Bernardo, fruto, né, do projeto Senhores e Senhoras do Tempo, ela vem muito disso, passou muito por isso, né? Eram senhoras que estavam com problemas de saúde graves, pressão arterial, problemas do coração, depressão, ansiedade, que se uniram. E esse grupo foi, né, foi se robustecendo até se tornar Rosas de São Bernardo. E na hora que elas se viram, né, vestindo aquele figurino com as rosas, né, com as saionas rodadas, com as peneiras, iam se apresentar em vários pontos da cidade, até para além da Regional Norte, elas começaram, isso impactou de tal forma a saúde delas, mental, emocional, foi um verdadeiro resgate da autoestima. As Rosas São Bernardo, olha, elas falam, quando elas, no final do ano, né? No final do ano que a gente tem Natal, Ano Novo, e depois elas voltam, elas, Marcela, que saudade daqui! Como eu consegui ficar sem o Centro Cultural? Aqui é a nossa segunda casa. Então, assim, eu acho que o Centro Cultural São Bernardo, né? Muitos outros também são, ele é muito mais do que um centro de cultura, um centro de arte, onde você tem oficina de formação, sensibilização, eventos, atividades mil, biblioteca. É uma estação de cura e tratamento para muitas pessoas. A gente sabe que quanto mais público a gente recebe, quanto mais público a gente acolhe, e eles participam ativamente das nossas atividades ofertadas, menos pessoas vão enfrentar filas no centro de saúde, porque é no centro cultural que elas se reinventam, que elas promovem saúde para elas próprias, sabe? Então, acho que o papel do centro cultural, até de impacto nessa comunidade, vai muito além do que um papel cultural, com certeza, com certeza. É interessante você pontuar, né, as Rosas de São Bernardo, porque aí tem uma figura-chave, que é a Ieda, né, que foi uma das Ai, pessoas do grupo, lembra dela, né, com certeza, com muito carinho. nossa, que E a saudade. Ieda, na época lá do orçamento participativo, centro cultural, aquela mobilização toda, ela falava nas reuniões do OP, gente, para que mais centro de saúde? A população está adoecida cada dia mais, a gente precisa de cultura, a cultura cura. E o Léo traz isso também, Léo Dias, numa entrevista dele conosco, né, ele reforça, né, a importância que foi. E aí é esse fenômeno mesmo dentro da construção e consolidação da política pública de Belo Horizonte, principalmente, a questão da reivindicação dos centros culturais via orçamento participativo. Né? E era um combinado entre as associações, enfim. Não, agora a gente vai com São Bernardo, depois você vem com asfalto da rua, ou depois você vem com saneamento básico. E eles pactuavam aquilo. E aí a cultura, ela faz esse papel, que muitas vezes ela, como se considerada a cereja do bolo, algo erudito para poucos, ela faz verdadeiramente essa transversalidade que você traz para nós
da questão social, sim. O Centro Cultural ele tem uma função social, né? Ele trabalha a questão da saúde mental, a arte na saúde lá no São Bernardo, em outros espaços. Ai, gente, nossa, Maravilhoso. O flauta, grupo Trem, grafite. Nossa, o grupo Trem quantas Cantando, crianças, adolescentes foram impactados, adolescente. Olha, eu vou ser muito sincera para você. As infâncias periféricas sempre me tocaram muito, sabe? Agora, em 2026, vai fazer 20 anos que eu faço um trabalho com crianças, um trabalho social. Mas as crianças do São Bernardo, elas eram diferenciadas. Eu tinha uma preocupação maior com elas. A gente recebia tantas adolescentes, pré-adolescentes, crianças para o grafite, por exemplo, a flauta, mas tinha uma idade aí de 11, 12 anos, elas espichavam, né? Espicha de uma vez, eles De uma crescem. mesada. E a gente não via mais, eles abandonavam o centro cultural. A gente vê, né, como a gente está mergulhado numa periferia, com todos os riscos e desafios, né, que a gente enfrenta, a gente até entende essa realidade. Os meninos, às vezes, a gente encontrar no tráfico, né, ou em outros trabalhos, enfim. Então, isso era muito triste para a gente. Então, a gente precisava pensar, né, a gente precisava se reconectar com essa moçada aí que a gente perdeu, de alguma forma, e tentar ofertar atividades para que elas retornassem ao centro cultural e não ficassem tão expostas. Então, quando a gente fala que o centro cultural é muito além do que um equipamento público descentralizado de cultura, ele também vem a ser um espaço de proteção para essas crianças, para esses adolescentes, né? A gente sabe também da insegurança alimentar que a comunidade do bairro São Bernardo e do entorno, Heliópolis, Vila Aeroporto, gente, estava sofrendo, né? Antes da pandemia, depois da pandemia piorou. Então, assim, era uma preocupação muito forte nossa de estar olhando para esse público. A pandemia foi cruel para nós, imagina para eles, né? Que não puderam fazer isolamento. Que às vezes moravam numa casa que era um barraco, que era um quarto com 10 pessoas, né? Que viram seus parentes morrerem porque não tinha como usar máscara, lavar as mãos. Então, assim, foi muito difícil para eles, né? Então, a gente pensando nisso, a gente pensou, planejou várias outras atividades para que esse retorno se fizesse, né, da melhor forma possível, né? Maravilha. Você usou um termo aí que dá o nome de um projeto bacana. Periféricas, crianças periféricas, é isso que você falou? Foi, né? Sim, Ó, vai foi, pensando nesse projeto aí, viu? com certeza. Fazer um projeto bacana, muito lindo essa nomenclatura aí. Marcela, interessante você falar sobre isso. E aí tem essa questão mesmo da transversalidade, né? Tem a questão da saúde, a saúde não só com o corpo, mas a saúde mental, né? E aí o centro, ele é esse lugar, né? Onde as pessoas passam, onde elas têm essa acolhida, essa escuta, né? Então, presente ali, né? E é uma escuta que não é do assistente social, não desmerecendo, desqualificando, mas é de ser humano para ser humano, né? E essa ela é fundamental também para a gente, né? Até para a gente, muitas vezes, também valorizar aquilo tudo que nós temos, né? Marcela, me fala uma coisa aqui, queridona. Atualmente, com a bagagem que se acumula ao longo desses aí, de chefias, né, dentro também lá da Fundação Municipal de Cultura, com algumas diretorias. Qual que é o lugar da Marcela hoje, que assumiu aquele concurso lá atrás, e essa Marcela hoje, que é mãe, que está aí, você está de licença maternidade, né? Ainda Ou já voltou estou. ativa? Ainda não, ainda não. Tá de licença. Como que é? Ainda não. Como que era lá quando você assumiu, agora eu sou concursada e tarará, tarará, a Marcela, que era mais jovem também, não que você não seja jovem ainda, né? Mas já acumulou muita coisa. Qual que é a diferença que você percebe dessa? Marcelas! Pois é. Bom, eu acho que o meu olhar mudou,
sabe? Eu acho que hoje, ainda mais com os cursos que eu estou fazendo, que, né, que expande a nossa consciência, com a própria experiência no Centro Cultural, lidando com o público diariamente, né? Eu atendia muitas ligações, né, no meu telefone pessoal. A gente tinha uma relação muito próxima, realmente, com o público. Eu acho que o meu olhar mudou, Grace. Hoje eu entendo e percebo o ser humano numa dimensão diferente, sabe? Assim, um ser humano com integral, né? Com todas as suas demandas, com todos os seus desejos, com todas as suas dores. E eu acho que se eu tivesse oportunidade de voltar para um equipamento público de cultura, eu colocaria muito mais o ser humano no centro do que eu punha. Eu já punha, né? Mas assim, eu acho que eu poria ainda mais, porque nós que lidamos com pessoas, a gente precisa ter muita delicadeza, muito cuidado, uma escuta aberta, sensível. Então, e eu levaria em conta todo esse universo que é o ser humano, sabe? É engraçado que eu brincava com os porteiros, né? Gente, não deixa o público sair com mãos vazias, mas na verdade não era só mãos vazias, era coração vazio. Todo mundo que entrava lá no Centro Cultural, sei lá, para pegar um livro na biblioteca com a Moniquinha, eles saíam com um livro, eles saíam com a programação, aquela de formato A5, eles saíam com um convite para o Café com Lorota, que a gente fazia questão de fazer um bem diferenciado, assim, único. Eles saíam com abraço, eles saíam, não, talvez até com um cafezinho, sabe? Porque a gente gostava de conquistar esse público, de cativar, de deixar aquele ser humano realmente nutrido, para ele querer voltar, para despertar nele esse desejo. Olha, tem um centro cultural no meu bairro, na minha cidade, que lugar legal! Eu posso aqui fazer cultura, eu posso aqui me transbordar, eu posso aqui mudar minha vida. Eu posso ir no Lian Kun, na yoga, na dança circular, na dança afro, posso trazer meu filho, meu enteado para o parkour, para o balé infantil. Então, assim, e as pessoas, quando elas tinham a consciência do que era aquele equipamento público descentralizado de cultura, elas ficavam loucas. Gente, não sabia da existência. Mas, pois é, pode vir, vem ocupar, esse espaço é de vocês. Eu acho que a gente E precisa aquela, e começar a criar. aquela palavrinha, é de graça? Quanto que eu tenho? Eu não preciso pagar nada. Não, as pessoas não acreditavam. Foi como assim? Yoga de graça? Lian Kun, dança afro, né? Meu Deus, é de graça, gente, isso aqui é para vocês. E a gente precisa criar essa consciência cultural. Nós já pagamos esses impostos, é igual o centro de saúde, gente. A gente não vai lá com tanta assim. Nossa, a gente vai, a gente volta. O centro cultural tem que ser assim também. Existem pessoas na comunidade que ainda não ocupam esse espaço maravilhoso, cheio de potencialidade. A própria Sim. comunidade é muito talentosa. Quando eu falo que o Centro Cultural São Bernardo me surpreendeu, é porque eu não sabia os talentos que aquela comunidade guardava, escondia. E esse era um exemplo. As rosas eram outro exemplo. Iraci, maravilhosa, minha rainha. Gente, quantos talentos que não estão escondidos ainda naquela comunidade, nos bairros aí afora, que poderiam estar ali no Centro Cultural brilhando, indo para outras regionais, indo para outros centros culturais, centros de referência. A gente precisa, e uma coisa muito legal, Grace, que eu acho que assim, se eu pudesse fazer um pedido, gente, olha, isso não poderia se perder nunca. Eu lembro que quando a Adélia ainda estava lá no Centro Cultural, a gente saía a pé e entregava, batia na porta de cada morador, assim, nas imediações, e convidava, levava a carta, né, que é uma carta convite do Café com Lorota, e chamava a pessoa. A gente entregava o papel, íamos muito na casa do mestre Conga, convidar ele, principalmente o Café com Lorota, na Semana Afro, né, na especial mês da consciência negra, a gente fala, olha, nós vamos fazer o Café com Lorota essa semana, a sua presença é muito importante. A gente fazia questão de falar. Fora isso, também a equipe, o gestor, enfim,
sair do seu lugar comum, né? Sair ali da administração, ir a pé, Fundamental, conversar Marcela, com as pessoas. fundamental. Grace, pegar o mosquitinho ou a programação, falar, olha, toma aqui, você sabia que ali naquele quarteirão tem um centro de cultura para você? Que a gente está aqui em prol dessas pessoas. O centro cultural não existe sem as pessoas. A gente está ali por conta delas. Não existe política pública de cultura sem esse público. E esse público que está demandando cada vez mais. Que bom Sem isso, público. gente. A gente também se reinventa como gestor, como servidor. A gente vai se adaptando a esses novos tempos. Então, é necessário que a gente saia do lugar comum, que a gente converse com as pessoas, olhe nos olhos e fala da programação. E o que mais funcionou em todos esses anos do Centro Cultural, Grace, não foi WhatsApp, não foi e-mail, não foi vídeo, foi boca a boca. Eu me lembro que eu fazia questão de passar nas oficinas que já estavam ocorrendo ao longo da semana e chamar as pessoas. Batia na porta, licença, professora de flauta, licença, professora de grafite, licença. Gente, essa semana tem evento tal, estou esperando por você. Então é necessário a gente fazer isso. Dá trabalho? Dá, mas a recompensa é muito É grande. o tete a tete, né, Marcela? Eu acho que esse é um. E mesmo que você não tenha aquele público, aquela quantidade de pessoas, mas você tem ali pessoas que foram por essa tratativa, por essa afetividade, por esse cuidado com o outro. Né? A gente tem conversado muito com a Build esse tempo, né, todo, em vários projetos que a gente tem feito, e ela está lá ainda naquele tempo mesmo, nesse tempo, que eu acho que é o tempo presente, não é o tempo passado. Gente, mas vocês não panfletam mais, não colocam na caixinha de correio, não vai na casa, não tomam café. Tem que pôr. Aí agora Tem não, que a pôr. gente antigamente até ligava para as pessoas, né, quando tinha um telefone. Sim. Hoje tem telefone fixo, mas nos equipamentos não tem. Né? Ou é e-mail ou WhatsApp. Né? WhatsApp. E aí, às vezes, você fica constrangida até de ligar para a pessoa se você não avisou no WhatsApp antes. Olha como que assim, as relações elas vão, ao mesmo tempo que toda essa tecnologia, essas ferramentas, elas nos aproximam, também elas causam um distanciamento. E a gente acha que tem que dosar. Eu acho que você tocou num ponto crucial de todas essas entrevistas que a gente tem feito, aparece sempre essa questão da divulgação, da escuta do outro, e você vem com mais assim elementos, né, e exemplos, né, que fica aí, né, para os gestores que virão. E aí a mensagem que você deixaria para esses futuros servidores e colaboradores, você já deixou antes de eu fazer a pergunta? Tem mais alguma coisa, alguma dica assim, que você gostaria, né, de falar assim, olha, você que vai chegar neste centro cultural, né, nós estamos falando especificamente do São Bernardo, mas também serve para todos os outros espaços aí, né, públicos, né, que as pessoas, você pontuou muito bem, as pessoas já pagam e pagam muito, né, para que esses espaços eles estejam lá edificados, tenham uma programação diversificada, rica de qualidade, porque tem muita qualidade na programação desses todos os equipamentos hoje da Fundação Municipal de Cultura, né? Qual que seria, então, essa mensagem que você deixaria para os futuros servidores, gestores, colaboradores, terceirizados, enfim? Deixe uma mensagem para nós, para eles. Bom, gente, eu vou falar de sonho. Eu tenho um sonho de um dia o Centro Cultural São Bernardo, não só ele, mas centros, né? Centros de cultura descentralizados estivessem assim num lugar especial, né? No coração e na consciência de cada pessoa, de cada morador ali do entorno. Eu sonho num centro cultural sem muros, sabe? Em que a comunidade se aposse e ocupe aquele lugar, participe ativamente, né? Até das nossas reuniões de comissão de cultura. Coloque a sua sugestão, a sua dica, dê o seu feedback para que as coisas mudem, se transformem para melhor. Eu sonho com essa comunidade muito mais dialogadora, uma comunidade que desejosa, que coloca os seus desejos e os seus sonhos em pauta também. E que nós, como servidores, terceirizados, trabalhadores da cultura,
que possamos ter ouvidos atentos, ouvidos abertos, e que sejamos porosos para esses desejos que vêm através da voz desse público. Porque o Centro Cultural, ele é esse espaço plural, democrático, acessível para as pessoas, em prol das pessoas. Então, eu tenho esse sonho de construção desse centro cultural que seja de livre acesso. E quando eu falo livre, é no sentido mais amplo do termo, que as pessoas possam e queiram abraçar esse centro cultural. Um centro cultural em que elas cuidam e se sintam principalmente cuidadas. É isso. Ah, que lindo, Marcele, pertencentes, né? Com Muito certeza. obrigada, Marcela. Que delícia conversar com você. Agradecer Foi imensamente um por essa prazer. partilha, tá? Que você tenha muito, muito sucesso, né? Que seu bebê tenha Obrigada. muita saúde, muita tranquilidade, muita serenidade, nesse momento que você está vivendo da maternidade, que é tão importante também, e que nos aflora tantos sentimentos, né? Fala assim, vale, viver vale a pena, não vale? Super! Super a pena. Agradecer, Obrigada, querida. beijo no seu coração, seja sempre muito Um beijo, querida. bem-vinda ao nosso Espero te espaço, tá encontrar bom? por aí para a gente tomar um Gratidão, café gratidão, juntas, gratidão. viu? Você e o Marco. Beleza, minha querida. Beijo grande. Esse Um beijo. projeto realizado pela Lei Paulo Gustavo, 30 anos do Centro Cultural São Bernardo, e nós entrevistamos hoje a Marcela Betef Faria Ramos, que foi também gestora desse espaço tão maravilhoso, afetuoso e lindo, e que está aí, que transborda cultura, amor, ternura. Um beijo, até breve. Obrigada. Beijo a todos. Beijo.